vemos um hospital gigantesco. Dentro dele, o departamento psiquiátrico aparece, e alguém lá dentro diz, se eu ouvi direito. Surge uma médica gata, que continua, você está dizendo que qualquer coisa que você vê é um porco. O prota suspira, balança a cabeça e confirma, sim. A médica, fazendo uma cara bem sugestiva, pergunta, isso é realmente sério? Aos seus olhos, eu sou uma porca. O prota, com uma expressão de maluco, responde sem hesitar, isso mesmo. Então, vemos a médica sob a visão do prota. Ela pensa, essa é a primeira vez que escuto algo assim. Com um olhar tarado, ela encara o prota e murmura, que jovem bonito. Ela começa a se aproximar, desabotoando a blusa com um sorriso safado no rosto. Observação, não se fazem mais médicas desse calibre. O prota, com seu olhar vazio, observa a atitude da médica sem entender nada, enquanto ela fala. Bem, deixando isso de lado, vamos ver se seus instintos básicos ainda funcionam. Com uma expressão quase extasiada, a médica pergunta, o que você vê agora, enquanto tira a última barreira da felicidade? A cena muda para a visão do prota, ela aparece com várias cabeças de porco. Enquanto isso, ela pensa consigo mesma. Não acredito, sou tão linda, mesmo nos olhos de um louco é impossível que eu seja vista como uma porca. O prota, olhando fixamente para as bolas da felicidade, fala com a mesma cara sem emoção. 2 porcos. A médica, em choque, cobre o peito e grita. Você é realmente louco. E eu, bom, vocês provavelmente também concordariam com ela, ele é louco mesmo. Ela, voltando à postura de moça recatada, virgem, do lar e profissional, tenta retomar a compostura e explica. O problema na sua coluna vertebral é bem sério. Veja aqui, essa parte está diferente da de uma pessoa normal. Está muito deformada, comprimindo seus nervos cerebrais e ópticos. Talvez por isso todos pareçam porcos para você. O prota, com a mesma expressão neutra, pergunta. E então? A médica suspira e responde. A única maneira de corrigir isso é operando a coluna vertebral. Mas a taxa de sucesso é muito baixa. Se falhar, você pode acabar paralisado do pescoço para baixo. O prota muda de expressão, encara a médica e pergunta. Doutora, já terminou de falar? Com um olhar psicopata, ele se aproxima do modelo anatômico da coluna e diz. Então, você pode devolver minha coluna vertebral. A doutora, sem graça, pensa. Hã? Ele realmente acha que essa é a coluna dele. Um jovem tão bonito, que pena. Algum tempo depois, vemos um ônibus parando no ponto. Dentro dele, está o prota, entediado, com um diagnóstico nas mãos. Os outros passageiros o encaram, preocupados. Ele lê o papel e diz calmamente. Meu nome é Yeshuan. Na visão dele, todos os passageiros aparecem com rostos de porco. Desde que se conhece por gente, tudo para o prota se parece com um porco. Talvez fosse porque seus pais eram açougueiros. Isso nunca afetou muito sua vida, exceto na hora de escolher uma parceira. Abraçando seu diagnóstico, ele continua refletindo. Hoje é o dia do despertar das classes. Eu queria ter resolvido esse problema antes da transferência de classe, mas parece improvável. A cena muda para o local da cerimônia de despertar da Academia Kinshin. O prota chega ao enorme pátio da academia, pensando consigo mesmo. Será que essa doença também vai afetar o despertar da minha classe? Isso seria um problemão. De repente, uma voz doce chama. Irmão Yeshuan. Surge uma garota linda, toda envergonhada, sussurrando em voz baixa. Você finalmente chegou. Se tivesse se atrasado, eu. A mão dela, então, se transforma na visão do prota, agora com formato de pata de porco, enquanto ela completa. Teria te dado uma surra. Na visão distorcida dele, ela parece uma porquinha toda fogosa. Mas graças a Deus, quando volta ao normal, ela começa a dar soquinhos fofos no ombro dele, dizendo. Você me ouviu? O prota, com uma expressão de nojo, olha para ela tentando se soltar do seu braço, enquanto alguns figurantes cochicham por perto. Chulindon,
Por que você está com o irmão Yeshua de novo? Vocês têm que estar juntinhos todo dia, é isso. Outro completa, são pombinhos desde a infância, provavelmente vão se casar e ter filhos logo depois do despertar da classe. Shu Lindon, irritada mas ainda fofa, grita. Parem de falar bobeiras. O prota, constrangido, encara o rosto de porco dela e pensa, irmão Ye, vamos ignorá-los. No meio da praça, o diretor da academia Kinshin ergue a voz. Por ordem do número da carteirinha de estudante, formem uma fila. A cerimônia de despertar vai começar em breve. Ele continua explicando. Agora é a hora de demonstrar o que aprenderam todo esse tempo na escola. O despertar é baseado em 3 atributos principais: força, agilidade e espírito. Quanto maiores forem, mais avançada será sua classe. Com uma expressão nada amigável, o diretor grita. Durante o despertar, usem toda a sua força. A classe que vocês conseguirem vai definir o resto de suas vidas. Se despertarem uma classe de combate avançada, serão amados por milhares e trarão honra para nossa academia Kinshin. O primeiro aluno da fila se aproxima, visivelmente nervoso. O diretor, impaciente, berra. Vamos começar! Coloque a mão na pedra. Assim que o garoto toca a pedra, faíscas e raios começam a sair dela. Ele olha apavorado para o resultado. Classe cotidiana, mecânico intermediário. Enquanto o aluno entra em pânico, o diretor apenas suspira com uma cara de total decepção. O próximo da fila tenta a sorte, mas acaba frustrado. Classe cotidiana, médico avançado. Outro figurante grita desesperado. Engenheiro inferior. Eu despertei engenheiro inferior. O seguinte se aproxima tremendo, com o butico na mão, balançando igual vara verde, rezando para não ter o mesmo destino dos anteriores. É mostrado um garoto em pânico. O pobre coitado está com a doença conempisca, tremendo de medo só de encostar na pedra do despertar. Assim que ele finalmente toca na pedra, raios dourados explodem em volta dele. Em choque, ele sente o corpo ser inundado por um poder imenso, enquanto o diretor grita, surpreso. O resultado aparece, classe de combate, espadachim sem sombra, raro. Os figurantes, em choque, gritam, é uma classe rara. O diretor, empolgado, pergunta animado. Aluno, qual é o seu nome? O garoto, que até segundos atrás tremia igual vara verde, muda completamente de expressão, agora parece o dono do mundo. Diretor, meu nome é Liu Jinglong. O diretor, com um sorriso satisfeito, coloca a mão no ombro dele e diz. Ótimo nome! Descanse bem. Depois irei pessoalmente à sua casa discutir seu plano de vida com seus pais. Liu Jinglong, com um ar de superioridade, responde. Obrigado, diretor. Os figurantes, claro, começam a bajular imediatamente. Irmão Long, você é incrível. O diretor volta à postura arrogante e anuncia em voz alta. Próximo. Yeshuan. Shu Lindon grita da plateia, empolgada. Boa sorte, irmão Yeshuan. O diretor observa o prota subindo e pensa consigo. Esse garoto parece ter algum problema mental, mas seus atributos são muito altos. Normalmente, uma pessoa comum tem, no máximo, 3 pontos em cada atributo. Ele olha a ficha e arregala os olhos. Mas esse tem 10. Mais de 3 vezes o normal. Sem expectativa nenhuma, o prota encosta as 2 mãos na pedra. O diretor, cruzando os braços, pensa. Será que um milagre vai acontecer? De repente, a pedra começa a emanar uma energia absurda, com raios dourados e roxos se misturando. O diretor, em choque, gagueja. E isso é uma luz dourada. A fumaça se dissipa e as letras brilhantes aparecem. Classe despertada, açougueiro divino. O prota fica parado, olhando aquilo sem entender nada. O diretor, ainda tentando assimilar, grita impressionado. É uma classe divina. É realmente uma classe divina. Mas quando finalmente lê o nome com clareza, sua empolgação morre na hora. Ele repete, incrédulo. Açougueiro.
Os figurantes começam a rir, debochando. Deu problema na pedra, né? Como é que existe uma classe tão boba? Será que ele é sortudo ou só azarado mesmo? O diretor, irritado, pensa consigo mesmo. Deus está tirando com a minha cara? Eu, Zhao Minping, diretor há tantos anos, e é a primeira vez que vejo uma classe divina, e é de açougueiro. Ele suspira, decepcionado, murmurando. Mas é um açougueiro inútil. Se fosse um ferreiro, médico ou alquimista divino, já teria me dado honra, mas isso. Quase chorando, o diretor balança a cabeça e lamenta. Quanto maior a esperança, maior a decepção. Achei que esse pirralho seria bom, mas acabou sendo um bosta. Frustrado, ele tenta falar com o prota. Aluno, você, O prota, com sua clássica cara de bobo, apenas o encara, esperando ele terminar a frase, mas o diretor não diz mais nada. Então, o prota abre seu sistema e lê na tela. Nome, Yexuan. Rank, 1, aprendiz. Força, 5. Agilidade, 3. Espírito, 2. Talentos de classe. Nêmesis do clã dos porcos, faz com que seus ataques causem 50% a mais de dano contra porcos. Para cada porco morto, o bônus desse talento aumenta em 1%, e o dano recebido de porcos é reduzido em 50%. Lâmina assassina de deuses, permite selecionar uma arma como sua faca assassina de porcos. Cada porco morto por ela concede mais 0,1 ponto de atributo livre. Açougueiro sombrio de sangue, nível 1 libera uma aura assassina que causa 1 segundo de medo em todos os porcos próximos. O prota, surpreso, lê seus status e murmura. Nêmesis do clã dos porcos. Depois de alguns segundos, ele começa a rir. Parece que ser doente mental não é tão ruim assim. Com uma expressão de puro deboche e um olhar B10, ele completa. Porque, aos meus olhos, esse mundo. A cena mostra todos os figurantes da academia com rostos de porco. É cheio de porcos. Conclui o prota, saindo do local com sua típica postura desanimada. Logo ao sair, dá de cara com Liu Jinglong quase tendo um AVC de tanto rir. Eu achei que a academia da cidade Qin formaria um dragão de verdade, mas quem diria que sairia um açougueiro de porcos? Ele grita debochado. Os figurantes caem na risada e repetem. A academia da cidade Qin formou um dragão de verdade, sim. Um deles baba o ovo. E esse dragão é você, irmão Liu Jinglong. Liu sorri, cheio de si. Você sabe das coisas. A novinha sapeca tenta animar o prota, falando com carinho. Tá tudo bem, irmão Yexuan. Ela o consola, toda lindinha, e continua. Você despertou como um açougueiro de rank divino. Vai acabar seguindo os passos do seu pai. Os figurantes, vendo a cena, começam a chiar entre si. Droga! Esse desgraçado deve ter acumulado sorte por várias vidas. Shulingon, sem graça, comenta. O tio Ye deve estar feliz, meu pai também vai ficar contente. O prota ouve e pensa. Shulingon e eu somos vizinhos desde pequenos. Enquanto lembra da infância, reflete. Meus pais têm profissões normais e sempre tentaram nos aproximar. O diretor, ainda de mau humor, chama a próxima. Shulingon. Ela, toda meiga, corre até à frente, olhando para o prota e dizendo. É a minha vez, irmão Ye. Será que eu vou herdar a profissão de alfaiate da minha mãe ou a de vinicultor do meu pai? Ela sorri e completa. Mas não importa qual profissão eu receba, eu sempre vou estar ao seu lado. O prota olha para ela com uma expressão de que porra essa menina tá falando, completamente confuso. Shulingon, um pouco receosa, aproxima lentamente a mão da pedra. Assim que toca nela, um raio gélido desce do céu, fazendo um enorme estrondo. Com os olhos arregalados, ela observa o brilho se expandindo. O diretor, igualmente chocado, grita. O quê? Essa é uma profissão lendária. Shulingon, que sempre se comportou de forma tímida e recatada, agora se ergue confiante, o olhar firme e determinado. A pedra revela sua classe.
Classe de combate, Santa da Espada Espiritual da Neve, rank lendário. O diretor impressionado comenta. Ela despertou uma classe de combate lendária. Mas, os pais dela têm classes civis. Isso é completamente fora do padrão. A cena mostra Shu-Ling liderando seu poder absurdo, a energia gélida se espalhando pelo local. O diretor, empolgado, se aproxima e diz com um sorriso cordial. Aluna Shu-Ling, não se preocupe. Se precisar de qualquer coisa no futuro, pode contar com a Academia da Cidade Qing. Faremos o possível para ajudar. Shu-Ling, agora com uma postura arrogante, vira as costas e responde friamente. Obrigada. Enquanto ela se afasta, duas figurantes cochicham, observando a cena. Um açougueiro de porcos e uma profissão lendária de combate, você acha mesmo que a Shu-Ling vai continuar seguindo Yeshuan como antes? A outra responde debochada. Precisa perguntar? Ela tá subindo na vida, e o Yeshuan? Se tivesse um pingo de bom senso, se afastava dela por vontade própria. O prota, fingindo entusiasmo, bate palmas e diz. Parabéns. Shu-Ling o encara com uma expressão completamente diferente da de antes. Yeshuan, diz ela com um ar de superioridade, admito que tivemos alguns desentendimentos, mas acho que, a partir de agora, está tudo resolvido. O prota, com sua clássica cara de que merda essa menina tá falando, só observa em silêncio. Shu-Ling continua, com aquele tom de quem se acha protagonista da própria novela. Já não somos mais as mesmas pessoas. Enquanto ela fala, os figurantes cochicham entre si com sorrisos debochados. O prota, aliviado, apenas sorri e responde. Tudo bem, então. Ela, achando que ele está fingindo ser forte, tenta bancar a compreensiva. Eu sei que isso é difícil para você. Não precisa disfarçar. Você é só um açougueiro, nunca vai alcançar nada grandioso. O prota continua com a mesma cara de que merda ela tá falando, escutando ela dizer, cheia de si. Por favor, não me culpe. A visão dele mostra o rosto dela com traços de porca arrogante, enquanto o som dos grunhidos dela ecoa em sua mente. Se não tem objeções, então está decidido. Espero que não me incomode mais. E, como diria a música, demônio de buceta e saia. O prota sai rindo, feliz da vida, pensando. Finalmente, me livrei daquela porca chata. Virando-se, diz em voz alta. Se isso é tudo, então vou indo. Nesse momento, o bostinha de Liu Jinglong se aproxima de Shu-Ling e pergunta, todo metido. Shu-Ling, quer que eu ensine uma lição para ele? Fazer esse açougueiro cair na real. Ele fala enquanto encara ela com um olhar tarado. Vendo que ela não responde nem sim nem não, ele resolve agir por conta própria. Grita, se achando fodão. Ei! Açougueiro de porcos! Vem cá agora, porra! Mas o prota continua andando, completamente indiferente. Irritado, Liu Jinglong corre até ele, agarra seu braço e rosna. Tô falando com você. Tá surdo, é. O prota vira lentamente o rosto e o encara com um olhar assassino, frio e cortante, dizendo com desprezo. Qual é o teu problema, seu merda? Na mesma hora, o figurante contrai a doença com nem pisca, o olhar sanguinário do prota é o bastante para deixá-lo tremendo. Assustado, o bostinha cai de joelhos, em pânico total, imaginando-se deitado em uma mesa de abate, com o prota prestes a cortar seu pescoço. Pensando desesperado, ele engole seco. Ó o que tá acontecendo! O olhar dele me fez sentir como um porco amarrado na tábua de corte, esperando para ser abatido. Todos os figurantes começam a rir da cara do bostinha. Um dos bajuladores corre para ajudá-lo, perguntando. Irmão Jinglong, o que houve? Irritado, o bostinha grita com o prota. Moleque do caralho! Ele avança com o punho cerrado, pronto para socar o prota, enquanto berra. Como ousa me encarar assim? O prota vira, cerrando o punho também, e os dois socos se cruzam num estrondo seco. Um segundo depois, o bostinha grita, segurando a mão toda torta e quebrada, urrando de dor. Tanto o bajulador quanto o Shu-Ling ficam sem entender,
exclamando surpresos. O quê? Como isso aconteceu? O Bostinha, tremendo, segura a patinha machucada e grita, incrédulo. Impossível! Você é só um açougueiro de porcos. Por quê? O Prota, com aquele olhar frio e postura de quem não tá nem aí, responde com um leve sorriso debochado. Eu sou um açougueiro, então faz sentido eu ser mais forte, né? Dois figurantes, completamente impressionados, começam a cochichar. O que está acontecendo? Olha a mão do irmão Jinglong. Jinglong, espumando de raiva, começa a gritar feito um maluco. Yeshuan! Eu vou te matar! Ele condensa a aura em volta da mão, formando uma espada, e, furioso, se prepara para atacar. As duas figurantes ao lado, assustadas, comentam apavoradas. Já era. O irmão Jinglong ficou sério. Aquele moleque tá morto. O Yeshuan vai se ferrar feio agora. Um açougueiro de porcos achando que pode peitar alguém da classe de combate? Era mais fácil admitir o erro. Jinglong, apontando sua espada de aura para o Prota, grita. Essa lâmina do vazio corta até aço como se fosse papel. Com um olhar tomado pelo ódio, ele continua. Eu vou te aleijar aqui agora. De repente, flocos de neve começam a cair. Jinglong fica completamente paralisado, olhando ao redor em pânico. Meu corpo, não se mexe. Ele vira a cabeça com dificuldade e encara Shuling, furioso. Shuling! Por que você ainda tá ajudando ele? Shuling, com um tom sério, ordena. Para com isso. Por favor, parem. Eu não quero que vocês briguem por minha causa. Ela caminha até a frente do Prota, com uma postura fria e arrogante. Yeshuan, você também viu. Nós realmente não pertencemos mais ao mesmo mundo. Essa é a última vez que te ajudo. Considere como uma despedida do passado. O Prota, desdenhando, limpa o ouvido e escuta ela continuar. Vá embora agora. Shuling, toda se achando, se vira mostrando a rabeta e completa com arrogância. Saia de Qinshen. Caso contrário, se o Liu Jinglong vier se vingar de você da próxima vez, eu não vou te ajudar de novo. O Prota, bocejando de tanto ouvir baboseira, vira-se para sair dizendo. Ah, se não tiver mais nada, vou nessa. Alguns figurantes mais atentos comentam, meio espantados. Esse cara, parece que ele simplesmente não se importa com nada. Algum tempo depois, o Prota é visto caminhando tranquilamente pelas ruas da cidade. De repente, uma velha aparece com seu cachorro, que começa a latir ferozmente. O Prota os encara, e aos olhos dele, a velha parece um garrote gordo, e o cachorro, outro leitão. Quando o vira-lata da velha gorda morde o Prota, ele aponta e diz com ironia. Ei, dá para tirar seu porco, digo, seu cachorro? Tá bloqueando meu caminho. A velha com a cara de porca e toda indignada, grunhe de volta. Seu porco. Você não tem um pingo de educação. Essa juventude de hoje não tem compaixão nenhuma. O Prota suspira, tentando não perder a paciência, e fala calmamente. Perfeito. Hora de testar uma teoria. Sem hesitar, ele dá uma bicuda no cachorro, que para de latir na hora, deixando a velha em choque. O cão cai desmaiado, e a mulher começa a chorar desesperada. Meu filhinho. Filho. Não assusta sua mãe assim. Logo em seguida, uma notificação do sistema aparece. Porco pequeno abatido. Nível aumentado em 1%. Bônus de dano contra o clã dos porcos aumentado em 1%. O Prota, olhando a tela do sistema, começa a ficar empolgado e diz com um sorriso animado. Então funciona mesmo. Como eu pensei. Isso realmente funciona. O Prota exclama, empolgado. A velha porca avança para cima dele furiosa, gritando. O Prota se vira e vê a garra enrugada da mulher quase encostando em seu rosto. Sem nem se abalar, ele fala calmamente. Eu tenho problemas mentais. Ele tira do bolso um papel dobrado e mostra seu diagnóstico escrito, doença mental severa.
Fazendo uma cara completamente insana, ele completa. Mais alguma coisa? Se não, tô indo. A velha começa a suar frio, pensando consigo mesma, droga, dei de cara com um psicopata. Esquece matar meu cachorro, se ele tivesse me matado também, teria sido tudo em vão. Tentando disfarçar o medo, ela força um sorriso trêmulo e diz: Esse sem problema, cuide bem da sua saúde, mocinho. Algum tempo depois, vemos a casa do Prota. Dentro dela, ele é recebido pelos pais. A mãe, meio confusa, pergunta: Meu filho, você despertou como açougueiro de porcos? O Prota, com sua típica expressão de louco, responde com orgulho: Sim. O pai, achando que o filho tá desanimado, tenta motivá-lo, batendo no ombro dele. Esse moleque puxou o pai. E qual o problema em ser um simples e honesto açougueiro de porcos? É bem melhor que esse mundo de brigas e mortes. Amanhã eu te levo até o abatedouro para se familiarizar. A noite cai. Dentro da casa, o Prota dorme tranquilamente com um pijama estampado de porquinhos. Do lado de fora, uma sombra aparece observando pela janela do quarto dos pais. A mãe, ainda meio sonolenta, murmura: Já devem ter ouvido, meu filho é só um açougueiro de porcos, então parem de perturbar a gente. O indivíduo misterioso, com uma voz fria, comenta: Quem diria, o filho do grito fantasma acabou virando um açougueiro de porcos. E Kyun, esse garoto é mesmo seu filho? O pai do Prota se levanta furioso, com um olhar assassino. Já falei para pararem de vir aqui. Da próxima vez, não serei tão educado. O homem misterioso dá um leve sorriso e, do mesmo jeito que veio, começa a se afastar, dizendo: Não precisa ficar tão puto. Se seu filho for mesmo só um açougueiro de porcos, então a organização não vai mais incomodar vocês. Ele desaparece sem deixar rastro. Na manhã seguinte, no abatedouro, vemos o Prota caminhando ao lado do pai, que mostra o lugar com ar cansado. Um bom açougueiro começa com uma boa faca, diz o pai, apontando para uma mesa repleta de cutelos reluzentes. Ele pede ao Prota que escolha um. Vamos lá, filho. Escolhe a que se encaixa melhor na sua mão. O Prota observa por alguns segundos, pega um dos cutelos e diz com um sorriso satisfeito: Essa aqui tá perfeita para mim. Assim que segura o cutelo, o sistema emite uma notificação. Notificação do sistema. Faca de abate selecionada. Lâmina dos deuses ativada. Cada porco abatido com essa lâmina concede mais 1% de atributo livre. O pai aponta para um porco gigantesco à frente, que mais parece um monstro rosnando e encarando o Prota. Como açougueiro de porcos, o primeiro passo é aprender a usar a faca, explica o pai, enquanto o animal bufava com olhos selvagens. O Prota encara o porco fixamente enquanto o pai explica. Mira no ponto fraco. Um golpe, uma morte. Você consegue. Sem hesitar, o Prota desfere um corte rápido e preciso. O porco cai morto instantaneamente. Notificação do sistema. Você matou um porco comum com a faca de abate. Progresso de nível, mais 1%. Dano extra contra porcos, mais 1%. Mais 1% pontos de atributos livres. O pai, surpreso, comenta: Muito bem. Só é uma pena que sua mira ainda não seja boa o suficiente para matar de primeira. Você precisa mirar direto na jugular. O Prota o encara com sua típica cara de maluco e pergunta: O quê? O pai suspira e explica: Filho, eu sei que abater porcos deve ser cansativo e entediante para alguém da sua idade, mas é desse trabalho que a gente vive. O Prota aponta para o cercado, onde há dezenas de porcos se agitando, e pergunta animado: Pai, posso matar todos esses porcos? O pai ri, batendo palmas. Esse é meu garoto. Se quiser, pode matar também os porcos do tio Li e do tio Shen. Com um sorriso sinistro, o Prota ativa sua habilidade de intimidação de porcos e parte para o abate. Um a um, os animais começam a cair, enquanto uma enxurrada de notificações surge diante dele. Notificação do sistema. Você matou um porco comum.
Progresso de nível, mais 1%. Dano extra, mais 1%. Mais 1% pontos de atributos livres. Avanço para o segundo grau. A cada corte, o sistema continua notificando. Você matou mais um porco comum. Progresso de nível, mais 1%. Dano extra, mais 1%. Avanço para o terceiro grau. O prota corta outro porco ao meio, e o sistema reage novamente. Você matou mais um porco comum. Progresso de nível, mais 1%. Dano extra, mais 1%. Avanço para o quarto grau. No fim do dia, ele está sentado diante de dezenas de corpos de porcos empilhados, observando a janela do sistema. Notificação do sistema. Total de porcos abatidos, 49. Dano extra contra o clã dos porcos, mais 100%. Atributos, força, agilidade e espírito, aumentaram de 10 para 15. Nível atual, aprendiz de quinto grau. Um figurante, boquiaberto, comenta com o pai do prota. Esse é o seu filho. Como ele ficou tão viciado em matar porcos? Ele fez o trabalho de uma semana inteira em um dia. O pai ri, meio sem jeito, mas com um brilho de orgulho no olhar. Afinal, meu filho é um açougueiro de porcos de nível divino. O prota observa a faca em suas mãos e pensa. Já me acostumei a usar essa lâmina de abate, talvez seja hora de deixar o matadouro e me aventurar lá fora. Na manhã seguinte, ele sai de casa de fininho. A narração explica que, nesse mundo, existem inúmeras raças e demônios espalhados por toda parte. O mapa de Kenshin aparece, mostrando sua localização. É dito que a humanidade não é mais dividida por países, agora existe a Federação Humana, composta por 9 distritos especiais. Kenshin fica na região de fronteira do 5º distrito. Enquanto o prota se aproxima dos portões da cidade, um guarda o intercepta e o alerta. Ei, você aí! Profissões comuns só podem agir dentro de um raio de 1 quilômetro fora da cidade. Se passar disso, vai estar colocando sua vida em risco. O prota nem dá bola pro aviso e simplesmente passa pelo sujeito, que ainda pergunta. Entendido? O prota só murmura um sim abafado e segue seu caminho. Momentos depois, ele já está no meio de uma floresta densa. Um barulho vindo de trás de um arbusto chama sua atenção. De repente, um goblin cabeçudo salta de lá, rindo com uma faquinha na mão. Enquanto o monstro se aproxima, o prota o observa com desdém e pensa que, pela cor e aparência, só pode ser um goblin mesmo. Ele ativa sua habilidade Açougueiro das Sombras de Sangue, capaz de paralisar qualquer porco de medo, e pensa consigo. Ótima oportunidade para testar o efeito do Açougueiro das Sombras de Sangue. O goblin, feio pra porra, congela no meio do ataque, completamente tomado pelo medo. O prota aproveita a deixa e corta a cabeça dele na jugular, exatamente como seu pai o ensinara. Logo em seguida, uma notificação do sistema aparece. Você matou um porco goblin. Proficiência de nível mais 5%. Dano extra contra porcos mais 1%. Mais 0,1% de pontos de atributos livres. Analisando a tela do sistema, o prota pensa. Parece que quanto mais forte for o porco que eu matar, maior será o bônus. De repente, algo no ambiente chama sua atenção. Ele olha para trás e pensa. Meu professor sempre dizia, quando encontrar um goblin, nunca baixe a guarda. Isso significa que você já foi marcado por um grupo inteiro. Cercado por vários goblins, o prota sorri de forma sombria e debochada. E, parece que vou conseguir upar bastante. Venham, seus porcos goblins. Os monstros avançam rindo e grunhindo, mas o prota os encara friamente. Num salto ágil, ele corta um por um sem perder o ritmo. Em um único movimento, decepa as jugulares de 2 goblins ao mesmo tempo. O último deles, tremendo de medo, segura a faca de forma trêmula. O prota caminha devagar em sua direção, com o cutelo manchado de sangue e um sorriso psicopata no rosto. Venham, amiguinhos, vamos brincar. Apavorado, o goblin solta a faca e sai correndo em desespero. Algum tempo depois, o prota chega à entrada de uma caverna.
Ele observa o local e comenta com um sorriso animado. Parece que essa é a caverna dos goblins. Sem hesitar, entra pronto para a matança. Lá dentro, só se ouvem grunhidos apavorados ecoando. Um rastro de corpos mutilados marca o caminho por onde o prota passou. Após o massacre, ele abre novamente a tela do sistema. Notificação do sistema. Nome: Yeshuan. Classe: Açougueiro de porcos. Nível: Aprendiz de grau 6. Força: 25. Agilidade: 25. Espírito: 25. Dano extra contra porcos, mais 120%. Enquanto observa seus novos status, um som ecoa do fundo da caverna. Ele ergue o olhar e percebe uma porta improvisada de madeira. Sem pensar duas vezes, desfere um chute poderoso, arrebentando a porta. Assim que ela se parte, ele nota algumas belas penas no chão, e logo seus olhos se arregalam. Há uma garota linda, chorando apavorada, vestida com pouquíssima roupa. 2 filhotes de goblins estão grudados nela, tentando mamar nas tetas da pobre cabritinha. A garota, com a boca amordaçada, implora em pensamento: por favor, me ajuda. O prota ergue o cutelo com a aura assassina, pronto para atacar. Ela, apavorada, reza internamente: não me mata. Fecha os olhos esperando o pior. De repente, 2 cortes limpos decapitam os filhotes de goblin que mamavam nela. Ela fica em choque. As cordas e o resto das roupas são cortados ao mesmo tempo. O prota, mesmo tentando parecer prestativo, mantém aquela cara de lunático e solta, seco. Para de gritar. Os goblins já estão todos mortos. Ela olha, vê os monstros mortos, e aliviada, pula no prota, com os seios exagerados colados nele, e diz chorando e agradecida: obrigada por vir me salvar. Eu quase fui morta por esses goblins. O prota, incapaz de ser herói, corta a onda. Eu não vim aqui para te salvar. Ela aponta para os corpos e pergunta admirada: foi você que matou todos eles? Incrível, você é de uma classe de combate? Qual é o seu nome? Ao sair da caverna, o prota responde curto: Yeshuan. Saia por ali e chega na cidade. Ele entra na floresta de novo e logo percebe que a garota o segue. Parando, ele ergue a faca e pergunta frio: por que tá me seguindo? É espiã enviada pelos goblins. Ela se assusta e, em pânico, nega. Ele não. Nada disso. É que, tenho medo de voltar sozinha. O prota entende, pergunta então: qual é seu nome? O que faz aqui? Ela cora e responde timidamente: Xianana. Explica que o aniversário da mãe é daqui a alguns dias e ela queria achar uma flor da lua sangrenta para dar de presente. Acabou sendo capturada pelos goblins. Apontando para o prota, propõe um acordo. Se você me ajudar a achar a flor da lua sangrenta, eu peço pro melhor ferreiro de Kinshin forjar uma lâmina nova para você. O prota se vira para ir embora e responde bruto: você tem ideia de quanto custa o melhor ferreiro de Kinshin forjar uma lâmina? Volta para a cidade. Ou eu te corto aqui mesmo. Ela, emburrada mas fofa, pensa indignada: eu sou tão linda e fofa, como esse cara consegue ser tão frio comigo? Será que ele tem algum problema na cabeça? Depois, determinada, grita para alcançá-lo: ei! Sabe quem eu sou? Meu pai é Xia Beiyui. O prota para e reflete: Xia Beiyui? A família Xia é uma das 4 grandes de Kinshin. O patriarca Xia Beiyui é um mestre de 9º nível, a um passo de se tornar um grão-mestre. Com um brilho nos olhos, o prota vira-se para ela e pergunta seco: é sério mesmo? Pensando consigo, conclui que, se for verdade, com a grana do pai dela forjar 10 lâminas matadoras de porcos de alto nível não seria problema nenhum. A lindinha tira um talismã do bolso e explica: esse é o talismã protetor da família Xia. É um item de defesa que meu pai me deu. Nem mesmo o mestre do reino ascendente conseguiria me machucar, mas aqueles goblins eram traiçoeiros demais. Me capturaram numa emboscada. O prota se aproxima devagar,
deixando ela coradinha. Ela engole seco e continua com a voz trêmula. Só que eles não conseguiam chegar perto de mim, então me trancaram. Se não fosse por isso, eu provavelmente já teria sido comida por eles. O prota nem dá bola pra beleza dela. Pega o talismã, observa e pensa, isso aqui é realmente um item da família Xia. Depois solta o item e fala. Tá bom, acredito em você. Eu te ajudo a achar a flor da lua sangrenta, e você me ajuda a conseguir uma lâmina de alto nível. Ela, achando que ele fosse tocá-la, faz uma cara confusa. Hã? Solta sem entender. Mas logo se anima, sorri e aperta a mão dele. Está fechado então. Ela tira um papel do bolso peitoral e diz. Esse é um mapa que comprei. Mostrando a localização, continua. Ele marca onde fica a flor da lua sangrenta. Mas, onde há uma flor da lua sangrenta, também tem uma serpente da lua sangrenta. Vai ser bem perigoso. O prota, analisando a situação, pergunta. Uma serpente gigante? Ela confirma. Sim. Segundo o guia de sobrevivência na selva, a serpente da lua sangrenta tem força parecida com a de um aprendiz de nível 9. Não sei se a minha força atual é suficiente para lidar com ela. O prota, com um sorriso maligno, diz empolgado. Vivi até hoje e nunca vi uma serpente gigante. Ela, observando ele fazendo caretas, pensa, será que ele tá mesmo me ouvindo? Mas se ele conseguiu exterminar sozinho uma tribo inteira de goblins, deve ser de uma classe de combate divina. O prota, animado, fala. Bora! Você vai na frente. Ela, corada e confusa, pensa, não sei porquê, mas esse cara me passa uma sensação de confiança, e ao mesmo tempo parece nada confiável. Algum tempo depois, os dois estão agachados atrás de uns arbustos. Ela, em pose de caçador experiente, sussurra empolgada. Aquilo é um rinoceronte de chifre prateado. A gente não pode provocar ele de jeito nenhum. Enquanto mostra a criatura majestosa, continua. Quando ele fica furioso, a força dele iguala a de um aprendiz de nível 8. Então é só a gente passar de fino. Mas antes que terminasse, o prota já está de pé, pegando o cutelo. O que você tá fazendo? Ela sussurra desesperada. O prota, com cara de bobo, responde com toda a lógica do mundo. Se ele ousar comer grama hoje, amanhã pode muito bem decidir comer gente. Não podemos deixar ele viver. Ela fica completamente em choque. Que tipo de lógica é essa? Mas o prota já partiu para cima do bicho. Rápido e preciso, desfere vários golpes seguidos. O rinoceronte cai fedendo antes mesmo de reagir. Ela, paralisada, arregala os olhos e gagueja. O que foi isso? Totalmente apavorada, grita. Ele matou com um único golpe. Vemos o prota olhando para o sistema, que exibe. Nível aumentado, aprendiz nível 7. Rinoceronte porco de chifre prateado abatido. Dano extra contra porcos aumentado em 122%. Ele observa a própria faca e pensa, será que essa faca ainda vai aguentar muito tempo? A lindinha, toda saliente ao lado dele, pergunta. Senhor Ye, qual é a sua classe? O prota, com o olhar sério responde. Classe de matador de porcos. Eu sou açougueiro. Ela, surpresa, exclama. Impossível! Como uma classe cotidiana conseguiu derrotar um rinoceronte de chifre prateado com um único golpe? O prota, tirando o chifre do rinoceronte pensa, esse chifre de rinoceronte é realmente bom. Depois de removê-lo, ele responde. Talvez o nível desse rinoceronte fosse baixo demais, por isso morreu tão rápido. Ainda intrigada, ela comenta. Estamos quase lá. A flor da lua sangrenta está bem perto. Enquanto pensa consigo mesma, ele não parece estar mentindo, os dois entram em uma parte mais escura da floresta. Enquanto isso, vemos o amostradinho junto da Falciane e de outros figurantes em outra área da mesma floresta onde o prota está. O diretor, parecendo zangado, diz. Todos vocês se saíram bem nesse treinamento prático.
O amostradinho, se engraçando para cima da Falciane, começa a rir, enquanto o diretor completa. Como esperado da aluna em quem deposito tantas esperanças. De repente, algo chama a atenção do diretor, que olha em volta e diz: Esperem! Ouvi alguma coisa. Ao notar a sombra do prota junto com a menina da família Chia, eles percebem quem é, reconhecem imediatamente o protagonista. Todos o encaram e pensam: o que essa gente está fazendo aqui? O bobalhão, achando que tirou a sorte grande, começa a rir e diz: Yeshua? É você? Tá fazendo o que aqui? O prota, nem ligando para esses figurantes, responde friamente: Só de passagem. Jinglon, irritado com a postura indiferente do prota, rosna. Como assim, só de passagem? A figurante metida se intromete. Só de passagem? Pelo que eu vejo. Ela nota a expressão da Falciane e continua com deboche. Você ainda não superou a Ling Xuan, então veio atrás da gente igual um cachorro abandonado, né? O prota olha para ela com a cara de que merda essa garota tá falando, e por um instante, a enxerga como uma porca com uma expressão nada amigável. Ela o encara e diz com arrogância: Xuan, achei que já tinha deixado isso claro da última vez. Pela primeira vez, vemos o prota se irritando enquanto ela continua. Agora pertencemos a mundos diferentes. Para de me incomodar. Jinglon, rindo feito um lunático, diz: Xuan, você ainda ousa aparecer diante de mim? Perfeito. Eu mesmo tava querendo te encontrar. Ele puxa sua espada, exalando uma aura assassina, enquanto seu amigo ao lado começa a babar o ovo dele, animado com a cena. Essa é a lâmina do irmão Jinglon. Pensa o diretor, admirado. Esse brilho, será que já alcançou o nível amarelo inferior? Isso sim é uma arma espiritual de verdade. Em poucos dias Liu Jinlong, que já é aprendiz nível 4, conseguiu forjar uma arma espiritual nível amarelo no estágio inferior? Não me enganei sobre esse garoto. Ele é um gênio. Com essa força atual, poderia até enfrentar um aprendiz nível 6. Falciane, com soberba e arrogância, olha para o prota e fala: Xuan, eu já te avisei para deixar Qin Shen desta vez. Não vem ajudar. Xia Hana sussurra, curiosa. Xuan, que história você tem com essas pessoas? O prota, sério, pergunta: Quanto vale uma arma espiritual nível amarelo no estágio inferior? Ela, sem entender a razão da pergunta, responde: Provavelmente algumas centenas de milhares. Mas ei, você não entendeu a situação em que estamos agora? Jinglon, irritado com a postura do prota, o encara e pensa: Na última vez esse cara roubou toda a atenção. Arrastando a espada no chão, ele reflete: Dessa vez vou tomar de volta tudo que me roubou, custe o que custar. Então salta para atacar. O prota bloqueia o ataque tranquilamente. Jinglon continua em seu monólogo interno: E vou mostrar para Ling Xuan que eu sou melhor que você. Como diz o filósofo Piton, tudo depende de quanto você quer comer alguém. O diretor não faz nada e fica assustado vendo Jinglon atacar o prota. Jinglon, furioso, usa mais força e rosna. Vou te mostrar meu verdadeiro poder. A espada dele corta a faca do prota. Jinglon cai ao lado do prota com um sorriso confiante. O prota olha para a faca, agora cortada. Jinglon concentra energia na lâmina para atacar de novo e grita: Você é só um açougueiro pífio. Para que bancar o arrogante? Vou acabar com você de um jeito que nem porco vai conseguir cortar mais. O diretor observa preocupado e pensa que uma lâmina comum é tão frágil quanto o papel diante de uma arma espiritual, a Xuan. Por que foi provocar ele? Lamenta. O pior é que o prota não fez nada. Calmo, o prota joga a faca fora e fala: Eu nem preciso me esforçar para lidar com você. Jinglon, surpreso com a atitude confiante, fica ainda mais enfurecido. As veias da cara saltam enquanto ele berra: O que? Ainda não está convencido? Então não me culpe por ser violento. Ele salta de novo, pronto para cortar a cabeça do prota, e berra: Tá pedindo para morrer.
Se soubesse quem o pai dele realmente é, duvido que estaria agindo assim. O prota cerra o punho e prepara o contra-ataque. Acerta Jinglong em cheio na barriga. Jinglong voa longe, parecendo uma pipa solta. O amigo bajulador, preocupado, grita: Irmão Zhong Jinglong! O diretor fica boquiaberto. O baba-ovo segura Jinglong, preocupado, e pergunta: Você está bem? Jinglong geme de dor, mas tenta se fingir de forte. Com dificuldade para respirar, responde: Eu estou bem, enquanto pensa consigo mesmo, tô quase desmaiando, mas preciso aguentar. O diretor encara o prota com um olhar irritado e o chama: Ye Xuan. Olhando fixamente para ele, completa: Não pode ser que você já tenha chegado ao nível 7 de aprendiz? O prota se abaixa, pega a espada de Jinglong e a observa. Segurando-a, pensa: essa lâmina até que parece boa. O baba-ovo, assustado, exclama: Aquele moleque chegou ao 7º nível de aprendiz? A irmã Ling Xu ainda tá no 6º. O diretor, surpreso, responde: É possível, sim. Os níveis das profissões de suporte e combate são iguais, mas a forma de avançar é bem diferente. Ele explica, dando um exemplo. Quem é de combate precisa treinar bastante no começo, lutar, se machucar, ganhar experiência. Por isso a evolução inicial é mais lenta. Mas depois que conseguem avançar, o progresso fica cada vez mais rápido. Já quem é de suporte tem um caminho mais tranquilo, alquimistas, artesãos, eles não precisam lutar, só se dedicar totalmente à profissão. O próprio Ye Xuan é um exemplo disso. Como açougueiro, no início ele só precisa continuar matando porcos para evoluir. Ling Xuan, se achando a rainha da cocada, retruca: Então ele tá só se aproveitando dos atributos mais altos por causa do nível? Isso não é injusto com as profissões de combate. O diretor explica. Cada vez que o Ye Xuan avança, o número de porcos que ele precisa abater dobra. Quando chegar ao reino de entrada, a quantidade vai ser absurda. Mas, por outro lado, quem é de combate e domina as técnicas desde o início começa a evoluir bem mais rápido depois. O baba-ovo, ainda em choque, pergunta: Ou seja, esse moleque tá vencendo o irmão Jinglong agora por causa do nível, mas daqui a uns anos vai ser deixado para trás pelas classes de combate? O diretor responde, meio receoso: Exatamente isso. O prota, ouvindo toda aquela explicação, encara todos e diz apenas: É mesmo? Se despedindo, ele acena. Se for só isso, tô indo então. Ling Xuan, ainda achando que o prota morre de amores por ela, grita: Ye Xuan, por que você tá fazendo isso com você mesmo? Se matou de tanto trabalhar como açougueiro só para aumentar o nível e vir bancar o fodão para cima de mim? O prota, com cara de que porra essa garota tá falando, ouve ela continuar. Para ser bem clara, já fui aceita na academia da Cúpula do Céu. A gente vive em mundos diferentes agora. Xia Hana, irritada com aqueles bostas, toma a frente e fala: Já deu, tá? Vocês vão continuar com isso até quando? O Yeshua só veio comigo atrás da flor da lua sangrenta. Ela coloca tudo às claras e manda na lata. Ter encontrado vocês foi só uma sorte, então parem com essas suposições sem pé nem cabeça. A figurante, se metendo, grita: Olha só, ela tá tratando como um tesouro mesmo o cara que a irmã Ling Xuan largou? Tá cega, é? O baba-ovo concorda e completa com desprezo: É isso mesmo. Habilidade ele pode até não ter, mas para enrolar mulher ele é bom. Já fisgou outra? Que dupla, hein? Uma cobra e um cachorro, perfeitos um pro outro. De repente ela passa e dá um tapa na cara de cada um. O diretor, irritado, pensa: Por que ela me bateu? O prota fica sem entender o que aconteceu, encarando-a. Xuling, furiosa, questiona: Você teve coragem de me bater? Pegando a arma, ela exala intenção assassina e pergunta: Quer morrer? Xia Hana puxa o talismã e avisa: Se encostar em mim, vai se arrepender. O diretor reconhece imediatamente o talismã.
Entrando à frente de Xuling, ele grita, espera aí. Parem com isso. Enquanto age, pensa, agora entendi de onde eu lembrava dela, a filha da família Xia. Babando o ovo, o diretor começa a bajulá-la, senhorita Xia, o que faz aqui? Ela, com ar de desdém, responde, não é da sua conta. Vou para onde quiser. Agora, sobre você, diretor Zhao, sinceramente, a qualidade dos seus alunos está preocupante. O diretor, com o rabo entre as pernas, fala, sim. A culpa é minha. Pode deixar que vou dar uma boa lição neles depois. Xia Hana, irritada, aponta o dedo para Xuling e ordena, faça essa vaca pedir desculpas ao prota. Xuling, preocupada, pensa, ela é filha do Xia Beiyue? E por que está andando com o prota? O diretor encara Xuling e ordena, peça desculpas agora. Tá ouvindo? Ela, colocando o rabo entre as pernas, cruza os braços e diz, me desculpa. Com o típico olhar irritado, encara Xia Hana e pensa, filha da família Xia, me aguarde. O prota, sem ligar para desculpa, chama Xia Hana, vamos logo, senão vamos nos atrasar. Jinglong, que parece com algumas costelas quebradas, grita, ninguém vai sair daqui. Devolve minha arma espiritual. O prota, indiferente, responde, vem pegar se tiver coragem. Tô esperando. Adoro um bravinho assim. Jinglong, furioso, berra, você vai se arrepender. Mudam para a cena de uma caverna. Xia Hana tira o mapa da bolsa-peito, começa a olhar e diz, é aqui mesmo. Temos que ir com cuidado. O prota olha a espada enquanto a janela do sistema mostra. Faca exclusiva designada, lâmina ceifadora de deuses ativada. Cada porco abatido com essa faca concede 0,2 pontos de atributos livres. O prota, vendo isso, reflete, 0,2? Dobrou. Parece que escolhi a faca certa. Xia Hana, com um bagageiro no peito, tira mais 2 bolas e mostra. O prota, curioso, pergunta, o que é isso? Você tá carregando um baú de tesouro por acaso? Ela, sem graça, responde, são pérolas do fogo e trovão. Dá até para ferir gravemente alguém do reino de entrada se pegar desprevenido. Quando a serpente da lua sangrenta aparecer, isso aqui pode nos salvar. O prota pega as pérolas e comenta, você é cheia de surpresas, né? Vou lá dar uma olhada. Sem hesitar, salta para o outro lado. Xia Hana, impressionada, grita, ela está realmente aqui. E não é uma flor da lua sangrenta qualquer, é uma flor gêmea de cristal de sangue. Que sorte! De repente, algo chama a atenção de Xia Hana. Vemos que é a serpente da lua sangrenta, que aparece atrás do prota. Ele está distraído, admirando a flor. Sentindo um alerta atrás de si, o prota começa a se virar para ver o que é. Ao se virar, dá de cara com a serpente, que tem uma cara de porco, o encarando fixamente. Ele franze o senho e diz, com ironia, tá olhando o quê? Nunca viu ninguém colhendo flor, não? A serpente fica encarando o prota, achando estranha a reação dele, já que todos que a veem saem correndo imediatamente. De repente, sem aviso, o prota aparece correndo com uma flor de cristal de sangue nas mãos. Hana grita preocupada, não fica parado aí. Vem logo. Ela se prepara para lançar as pérolas de fogo e trovão e avisa, desvia rápido. O prota salta alto enquanto as pérolas voam em direção ao rosto da serpente. Assim que é atingida, uma grande explosão acontece, empurrando até o prota, que ainda está no ar. Ele cai rolando do outro lado, enquanto Hana grita preocupada, Yeshuan. Você tá bem? A serpente permanece parada, encarando os dois. O prota observa e comenta, essa pérola é realmente forte, hein? De repente, a serpente desaba desacordada no desfiladeiro. Depois que ela cai, o prota entrega a flor gêmea de cristal de sangue para Hana e diz, aqui está. Hana, agradecida, exclama, flor gêmea de cristal de sangue. O prota, vendo a empolgação dela, pergunta, e o que essa flor faz? Hana, animada, explica,
a flor gêmea de cristal de sangue é uma variação da flor da lua sangrenta. Normalmente, ela desacelera o envelhecimento. Mas essa aqui, dá a juventude eterna. Qual mulher nesse mundo não sonha com um rosto que nunca envelhece? O prota, apoiando-se na espada, reflete: entendi. A mãe com certeza vai adorar isso. Sem pensar duas vezes, ele salta novamente em direção à caverna. Hannah fica apreensiva, pensando: será que ele vai pegar outra para mim também? Ao ver o prota pegando mais uma flor gêmea de sangue, ela pensa: até que enfim esse garoto entendeu como agradar uma mulher. O prota guarda a flor em sua bolsa, mas um forte rosnado ecoa do desfiladeiro de onde a serpente havia caído. Ela surge novamente, bloqueando a saída da caverna. Hannah, preocupada, pensa: ela sobreviveu à explosão das pérolas de fogo e trovão. Essa serpente da lua sangrenta, mesmo não estando ainda no reino ascendente, já está bem perto do 9º nível de aprendiz. Do outro lado, o prota grita: ei! Você tem mais dessas pérolas? Hannah responde: meu pai só me deu 2. A serpente, furiosa, encara o prota. Ele, sem demonstrar medo, ativa sua habilidade, açougueiro das sombras de sangue. Os olhos da serpente, antes cheios de confiança, agora lembram os de um porco prestes a ser assado vivo. Esse breve segundo de hesitação é a chance que o prota esperava. Ele salta, agarra Hannah e sai correndo o mais rápido possível, gritando: tá esperando o quê? Corre! Hannah, ainda em choque, responde: claro que eu tava esperando por você. Afinal, arriscou a vida para pegar outra flor de cristal para mim. O prota olha para ela e diz: não, aquela é para minha mãe. Hannah rende os dentes, furiosa, sem acreditar no que o prota está fazendo. A serpente, tomada pela raiva, abre a boca mostrando suas presas assustadoras e começa a perseguir o prota. Hannah, ficando para trás e prestes a ser devorada, fala desesperada: acabou, a gente não vai sair dessa bem. O prota pensa irritado: trazer essa garota junto só complicou tudo. Mesmo sem querer ser herói, ele lança Hannah para frente, ficando no lugar dela para ser devorado. O prota é engolido pela serpente sangrenta. Hannah, em pânico, grita chamando o nome dele. A serpente, após engoli-lo, parte em direção a ela. Hannah, apavorada e sem conseguir se mover, começa a gritar: Yeshuan! Tá me ouvindo? Aparece! A serpente avança para devorá-la, mas de repente, a ponta de uma espada atravessa o meio do seu corpo. Instantes depois, sua cabeça é arrancada e cai bem na frente de Hannah, que se assusta. De dentro da serpente sangrenta, o prota sai dizendo com ironia: tava me chamando agora há pouco? Hannah, aliviada, pula no colo dele, sorrindo e dizendo: que bom! Você tá bem. Eu não queria que você se machucasse por minha causa. Meu amigo, tenho que dizer que as roupas dessas meninas são bem decentes. Hannah se afasta rapidamente, tampando a boca com nojo, e retruca: que nojo! Você quase virou cocô de serpente da lua sangrenta. O prota, com seu olhar focado, começa a ler a tela do sistema. Você abateu um porco especial. Nível subiu 80%, avançando para aprendiz de 8º nível. Dano extra contra porcos aumentado em 1%. Você ganhou 0,2 pontos de atributo livre. Com o dia amanhecendo, o prota diz: vamos voltar. Ao chegarem na entrada da cidade, alguém corre até eles, preocupado: senhorita Xia. Por que só voltou agora? O homem, aliviado, continua: esse velho aqui já estava ficando maluco de preocupação. Estava prestes a montar uma equipe para te procurar. Hannah, mostrando a flor gêmea de cristal de sangue, sorri animada: encontramos isso aqui. A mamãe com certeza vai ficar feliz. O homem, ainda irritado, diz: senhorita, se queria uma flor de cristal de sangue, era só mandar um criado buscar. Essa área fora da cidade é perigosa. Se algo tivesse acontecido. Hannah vira o rosto e responde: eu queria colher com minhas próprias mãos, para dar de presente para a mamãe. E com ele me protegendo, não havia perigo. O empregado olha para o prota com desconfiança e pergunta: esse jovem é
O prota se apresenta, sou Yeshuan, açougueiro. O homem o encara, pensativo, a serpente da lua sangrenta habita o lugar onde crescem essas flores. Por que a senhorita Xia pediria ajuda de alguém com uma profissão comum para protegê-la? Mas, observando o prota mais de perto, ele hesita e diz, o jovem mestre Ye realmente tem um futuro promissor, enquanto discretamente tira um anel do bolso, ainda pensativo. Entregando o anel para o prota, o homem diz, este anel de ouro da família Xia vale 200.000 moedas. Posso te dar como forma de agradecimento por ter salvo nossa jovem senhorita. O prota recusa imediatamente, não. Só quero uma faca de açougueiro. O empregado, sem entender nada, pergunta confuso, uma faca de açougueiro? E pensa consigo mesmo, ele não quer nenhuma arma boa, só uma faca de açougueiro? Esse moleque tem problema na cabeça? Hana explica, tio Zhao, o Yeshuan quer encontrar o melhor ferreiro espiritual de Qinshin para forjar uma faca para ele. Foi isso que eu prometi. Zhao dá uma risadinha e responde, entendido, senhorita. Pode deixar comigo. Peça para levarem você de volta para casa, o patriarca está muito ocupado hoje. Hana, toda fofa, acena se despedindo do prota e diz, Yeshuan, vou te procurar de novo. Assim que a jovem se afasta, Ao se aproxima e fala seriamente, colega Yi, mesmo você tendo salvo nossa jovem senhorita, podemos aceitar qualquer condição que pedir. Mas tem uma coisa, por favor, não tenha ideias impróprias sobre ela. Isso pode acabar mal para todo mundo. Na cabeça do prota, a imagem dela aparece como uma porca feia. Ele pensa, para mim, a sua jovem senhorita não passa de uma porca. Sem demonstrar emoção alguma, ele responde, sem problemas. Prometo que não vou me envolver com ela. Só quero uma arma espiritual de alto nível. Zhao assente e diz, o melhor ferreiro de Qinshin é o mestre Tai Xin, ele é bem próximo da nossa família Xia. Vou voltar e organizar tudo. Você pode ir falar com ele direto amanhã. Enquanto isso, na floresta, pássaros voam apavorados. Perto do corpo da serpente sangrenta, alguém se aproxima com o rosto tomado pela fúria. Uma criatura, olhando para o corpo da serpente, rosna, ele matou minha besta de estimação e roubou minha erva espiritual. Que audácia desses humanos! Furiosa, começa a emanar uma intenção assassina enquanto diz, gravei bem o seu cheiro. Sua sede de sangue é tão violenta que todas as criaturas ao redor se curvam de medo. Enquanto isso, na cidade, o prota caminha tranquilamente e entra em uma loja. Colocando um chifre de rinoceronte sobre o balcão, ele diz, oi. Vim vender alguns materiais de bestas. A atendente, olhando com desdém, responde, jovem, nunca imaginei que alguém magrinho assim conseguiria capturar um rinoceronte de chifre prateado. Podemos pagar 1.000 por ele. O prota, fazendo as contas em voz baixa, murmura, meu pai ganha 100 moedas para matar um porco, esse chifre vale 100 porcos. De repente, algo chama sua atenção. Ele vira para olhar e pergunta, dá para comprar isso com 10.000? A atendente ri e diz, jovem, você tem bom gosto. Mostrando o equipamento, ela explica, essa é a armadura de escamas douradas. É feita com as escamas da serpente flamejante de garras afiadas. Além de ter uma defesa incrível, também esquenta bem no frio e refresca no calor. Uma pena, mas coisa boa sempre custa caro. Essa aqui sai por 150.000. Diz a atendente. O prota, impressionado com o preço, comenta, 150.000? Meu pai teria que matar 1.500 porcos seguidos para juntar isso tudo. A atendente, sem entender, pergunta, matar porco? O prota coloca a espada de Jinglong no balcão e pergunta, e se eu trocar isso por ela? A atendente, surpresa, arregala os olhos. Isso é, uma arma espiritual de nível amarelo inferior. Sem pensar duas vezes, ela tira a armadura do expositor e a coloca no prota, dizendo animada, claro que pode. A armadura de escamas douradas parece ter sido feita sob medida para ele. Enquanto o ajuda a vestir, ela pensa, esse moleque tem cada coisa rara, deve ter uma classe de combate bem alta. Se eu conseguir conquistar esse bobão, minha vida tá feita.
Assim que termina de colocar a armadura no prota, ela fala, com um sorriso insinuante, normalmente, uma troca assim teria uma taxa de 10.000. E começa a se esfregar nele, já com sua cara de interesse, mas como você é tão bonito, vou abrir uma exceção. Só precisa achar um jeito de me agradecer depois, viu? Jovem, por curiosidade, qual é a sua classe? O prota responde tranquilamente, açougueiro de porcos. Ela quase tem um AVC. O quê? Açougueiro de porcos. Algum tempo depois, na residência da família Ye, ouvimos o prota dizendo animado, mãe, isso é pra você. Sua mãe, em choque, pergunta, isso é uma flor gêmea de cristal de sangue? Onde você conseguiu isso? Como toda mãe desconfiada, ela estreita os olhos e diz, Yeshuan, não me diga que você roubou. O prota se assusta, como eu faria isso? Fui dar uma volta fora da cidade e vi duas cobras gigantes brigando. A flor caiu no chão e eu só peguei. A mãe ri, mas com aquele olhar de quem quer esganar o filho. Você tá maluco? Fora da cidade é um perigo. Se te acontecesse alguma coisa, o que a gente ia fazer? Somos só açougueiros, não temos como te proteger. Ela sacode o prota e o belisca enquanto grita, não se atreva a sair de novo. O prota, assustado, responde rápido, eu sei, mãe. Não vou mais fazer isso. O pai, todo orgulhoso, aparece rindo e fala, esse é o meu garoto. De repente, alguém grita do lado de fora, Yekian. Apareça aqui agora. O pai do prota, surpreso, pergunta, quem tá chamando? Ao abrir o portão, vê Liu Xing furioso dizendo, Yekian. Fiquei sabendo que seu filho roubou o sabre de lâmina azul do meu Jinglong. O pai do prota, sem saber do que se trata, tenta acalmar a situação. Irmão Liu, deve estar enganado. Enquanto pensa consigo mesmo, Liu Xing era meu amigo de infância. Hoje ele é um profissional do reino ascendente, 6º nível, bem conhecido na cidade, por causa das diferenças de status, acabamos nos afastando. Liu Xing entra furioso, e o pai do prota tenta explicar, irmão Liu, deve estar enganado. Meu filho é apenas um simples açougueiro, como ele teria roubado a arma espiritual do seu filho? Jinglong aponta o dedo para o prota e grita, pai. Foi ele mesmo. Liu Xing, cada vez mais irritado, explode. Velho amigo, ainda tá tão lesado assim? Não consegue nem criar o próprio filho direito e ainda deixa ele roubar os outros. Já confirmei tudo com o diretor Zhao Ming antes de vir aqui. Ele encara o prota, que fica sem graça, enquanto continua, pergunta pro seu filho se é verdade. O pai do prota, confuso e tenso, olha para ele e pergunta, Yeshuan, que história é essa? O prota responde de forma direta, o seu filho tentou me matar. Eu só peguei o sabre dele. Se for ver bem, ele saiu no lucro. Jinglong, desesperado, grita, que papo é esse? Eu só queria lutar com você, não te matar. Liu Xing, furioso, encara o prota e fala com voz firme, moleque, pelo seu pai, se devolver o sabre agora, a gente esquece essa história. O prota, com um tom de desdém, responde, o sabre já foi vendido. Liu Xing fica ainda mais irritado, e o pai do prota, em choque, pergunta aflito, o que você fez? O pai de Jinglong, furioso, pergunta de novo, o quê? Você vendeu mesmo? Quase tendo um AVC, ele berra, seu moleque. Nesse caso desembolsam 1 milhão. O pai do prota, argumentando, responde, 1 milhão é demais, uma arma espiritual de nível inferior, rank amarelo, no máximo vale uns 200 mil no mercado. Exalando a aura assassina, Jinglong diz, você não achou que isso era uma negociação, achou? O prota, sem muitas ideias, já quer avançar, como é que é? O pai o impede, tudo bem, a Jenny vai pagar, mas 1 milhão não é pouca coisa, vamos precisar de tempo para juntar esse dinheiro. Jinglong, se achando o rei da cocada preta, provoca, velho amigo, já que você não sabe botar juízo no seu filho, deixa que eu ensino umas boas maneiras para ele. Dou 15 dias para levantarem a grana. Se não conseguirem, aí não reclamem quando eu partir para a violência.
Jinglong faz um gesto como se o Prota estivesse morto. Dentro de casa, a mãe do Prota pergunta preocupada, e agora, o que a gente faz? Ele não era seu amigo de infância? Vai lá e conversa direito com ele. O pai responde, depois vou levar um porco para me desculpar e tento conversar de novo, 1 milhão. O Prota se aproxima da família e fala, pai, fica tranquilo, eu consigo resolver isso. O pai, sério, diz, calma, eu não estou bravo. E isso nem foi culpa sua. Mas se um dia você se meter em confusão de novo. Ele encara o Prota e complementa, prometa que vai contar para mim e para sua mãe, tá? Não precisa carregar esse peso sozinho. Enquanto isso, o Prota pensa, preciso arrumar uma arma espiritual logo e avançar pro reino ascendente. Aí o Liu Xing não vai ter chance. A mãe, preocupada, se aproxima e pergunta, Xuanzinho, você tá escondendo mais alguma coisa da gente? Aquela flor é rara demais. Como alguém da classe açougueiro de porcos conseguiu isso? O Prota, refletindo, responde, já que chegou a esse ponto, não tem mais como esconder. Ele começa a explicar, meio receoso, mãe, pai, na verdade, eu não sou exatamente normal. Os pais ficam surpresos. A mãe, preocupada, pergunta, filho, você tá querendo dizer que você não gosta de mulher? Aquele comentário típico de mãe quando acha que o filho vai sair do armário. O Prota se irrita com a pergunta. A mãe tenta consolar, filho, eu sou super mente aberta. Se você gosta de homens, tudo bem. Vai lá e seja feliz. O pai, quase tendo um treco, exclama, ei, o que é isso? Ela faz carinho e diz, só mantenha a distância do seu pai, por favor. O Prota pensa, putz, que merda ela tá pensando? Faz cara de nojo e, suando, diz, não, mãe. Eu não gosto de mulher, nem de homem. Não é isso, é que eu tenho um tipo de problema mental. O Prota diz com naturalidade, eu vejo todo ser vivo como porco. Seus pais, com cara de porco, ficam se encarando e perguntam, todo mundo como porco? O pai agarra o Prota e grita, pera, você é um açougueiro de porcos, tem um distúrbio e vê todos como porcos. Isso quer dizer que você pode abater qualquer criatura como se fosse um porco? O Prota responde, aham. A mãe, toda fofa, pergunta, amor, isso quer dizer que o Xuanzinho tem uma classe de combate? Ele responde, claro que sim. Algum tempo depois, vemos o pai subindo a montanha dizendo, Xuanzinho, vem comigo. Parece que tá na hora de eu te ensinar umas técnicas de verdade. Depois de anos abatendo porcos, ele criou seu próprio estilo, a arte da lâmina açougueiro. Em uma área deserta, o pai diz, hoje eu vou te passar essa técnica. Assim, se um dia alguém tentar te matar, você vai ter como se defender. O Prota, curioso, pergunta, pai, eu já causei uma dívida de 1 milhão, por que ainda vai me ensinar? Ele responde, 1 milhão pesa, mas não se compara com a segurança do meu filho. Pegando o cutelo, o pai fala, o grande dão é simples. Abater um porco também. Sério, ele explica, presta atenção, só vou ensinar 3 golpes. O ar ao redor começa a se condensar. Energia envolve todo o corpo dele enquanto levanta o cutelo. Gritando, ele solta toda a energia de uma vez só, fazendo um corte tão poderoso que limpa o céu. O Prota fica boquiaberto com o poder do pai. Ele fala, o primeiro corte se chama Estrela Caída. Saltando e concentrando energia no cutelo, ele continua, o segundo é. Faz outro ataque cortando a lua e grita, corte queda da lua. O Prota, maravilhado, exclama, pai. Como você fez isso? Foi insano demais. O pai pousa e responde, é só o espaço ao redor distorcendo, fazendo sua linha de visão sobrar. Com um sorriso malicioso, ele continua, e o terceiro golpe se chama. Com sangue nos olhos, faz um corte de baixo para cima e berra, Devorador do Sol. Uma explosão gigantesca acontece, lançando um poder absurdo pro céu. O Prota tampa o rosto por causa do clarão e comenta, pai? Isso aí é mesmo para cortar porco? Que tipo de porco você anda batendo, o Jubagi?
Juba-Gi é um personagem de Jornada ao Oeste, um ex-general celestial reencarnado como homem-porco, preguiçoso, mulherengo, mas leal e forte. O pai responde, sem perguntas. Aprende logo. Você tem um dia. O prota, ainda com dificuldade para enxergar depois do ataque, fala, eu vou aprender direitinho. O pai pergunta, cadê sua faca de açougueiro? O prota responde, aquela já quebrou. Então o pai entrega a dele e diz, então usa a minha por enquanto. O prota pega a faca com dificuldade e pensa, nossa, que pesada. O pai apenas diz, treina direito. Eu vou voltar e dormir. Enquanto isso, o prota tenta levantar a faca, pensando, meu pai usava essa faca pesada para cortar porco esse tempo todo? Impressionante! O prota, tremendo o corpo todo só para levantar a faca, tenta executar a técnica, queda da estrela. Ele cai de cara no chão e a faca escapa das mãos. Continua tentando enquanto o pai o vigia e comenta, moleque bobo, vai chegar o dia em que você vai alcançar o reino do selamento imperial, e esses 3 cortes vão ser fortes o bastante para matar até seres celestiais. Vemos o prota treinando arduamente. Ele tenta refazer o ataque que o pai ensinou, mas falha. Exausto de tantas tentativas, ele chega ao fim das forças. As horas passam, o dia amanhece e vemos o prota deitado, completamente esgotado. Determinado, ele se levanta mais uma vez. Lembra do pai de Jing Long gritando e fica irritado. Na força do ódio, ergue o cutelo e grita, meteoro, queda das estrelas. Finalmente consegue. Lança um corte poderoso que rasga tudo no caminho. O local treme com o estrondo da habilidade. Vemos o prota exausto depois do golpe. Ele sorri satisfeito por ter conseguido e, de repente, cai desacordado, a marca do golpe fica cravada no chão. Surge a mensagem na janela de status, você foi promovido a aprendiz de 9º nível. Força, 55, Agilidade, 55, Espírito, 55. Habilidades de classe, Açougueiro das Sombras de Sangue nível 2. Nova habilidade aprendida, Meteoro. Algum tempo depois vemos um monitor cardíaco. É o nosso prota, ainda desacordado. A mãe, aflita, pergunta, doutora, meu filho vai ficar bem? A doutora gata do primeiro capítulo responde, sim, está tudo certo. Ele só desmaiou de exaustão. Provavelmente passou a noite inteira se exercitando sem parar. A mãe, furiosa, pensa, e você, como pai, teve a coragem de forçar esse tipo de treino? Me espere em casa que a gente vai ter uma conversa. A doutora, explicando, diz, pela quantidade de ácido lático acumulado no corpo dele, parece que fez 1000 abdominais, 1000 flexões e 1000 agachamentos numa única noite. A mãe fica em choque quando a doutora conclui que ele ainda correu 100 quilômetros. Me pergunto se ele é fã do Saitama. A mãe, boquiaberta, responde, doutora, a senhora tá brincando comigo? Tem como um ser humano fazer tudo isso numa noite só? A doutora, ficando corada, emenda, uma pessoa comum, provavelmente não. Mas considerando o estado mental do seu filho, Yeshuan, eu acho bem possível. A mãe, furiosa, se levanta pronta para matar e grita, aquele desgraçado. Vou para casa dar uma surra nesse pai desnaturado que nem a própria mãe vai reconhecer. Ele passou dos limites. Vemos a mãe saindo do consultório batendo na doutora. A doutora, toda excitada, pensa, eu não esperava que ele aguentasse tanto. Qualquer outra pessoa já teria morrido de cansaço. Lambendo os lábios, completa, pelo visto vou ter que dar umas aulas particulares para ele esta noite. Ela vai até o quarto, abre a janela e estranha, ué? Onde ele foi? Mostra-se o prota fora do hospital, caminhando pela rua e pensando, parece que essa técnica gasta muita energia. Melhor não usar à toa, só em último caso. Lembrando, ele diz, hoje posso buscar minha faca com o mestre Taishin. Chegando à forja Taishin, ele encontra o mestre Taishin, que pergunta, você é o Yeshuan? Eu mesmo, responde o prota. O mestre Taishin conta que o ancião Zhao já avisou e que passou a noite inteira forjando a faca que ele pediu. Vira, pega uma caixa e comenta,
ouvi dizer que você é só um açougueiro, não é? Nunca imaginei que a família Chia fosse gastar tanto para apressar a forja de uma faca para um simples açougueiro, a não ser que você tenha salvado a filha deles. O prota estende a mão para pegar a faca, mas o mestre Tai Chi interrompe. Calma aí, garoto. Com um olhar sério, continua, essa faca foi feita com um pedaço raro de ferro frio milenar. Levei 49 dias e noites para terminar. É uma faca amarela de alto nível. O mestre avisa ainda, armas assim reconhecem seus donos. Se seu nível de cultivo não for suficiente, você nem vai conseguir levantá-la. O prota pega no cabo e sente algo estranho. Levanta a faca com facilidade, quase cortando a cabeça do mestre Tai Chi, que quase tem um treco vendo a morte de perto. O prota analisa e comenta, ela é bem mais leve que a do meu pai. Mestre Tai Chi, aliviado, reflete, ele levantou a faca com essa facilidade toda. O prota, impressionado, pergunta, qual é o nome dessa faca? Tai Chi responde, ainda não tem nome. Ela é sua, então é você quem tem que batizá-la. O prota ri por dentro com a ostentação da família Shi e decide, já sei, vou chamar essa faca de Faca Matadora de Dragões. Mestre Tai Chi cospe água de susto e reclama, que nome merda você deu? O prota sai da forja pensando, agora que estou com a faca, é hora de sair por aí, caçar uns monstros e juntar uma grana. Com a faca na mão, ele deixa a cidade refletindo, e o mais importante, se eu conseguir avançar pro reino da ascensão, talvez eu consiga dar um jeito no Liu Xing. Enquanto o prota sai, vemos dois figurantes feridos lamentando, ultimamente as coisas estão estranhas, tem surgido muito mais bestas e criaturas não humanas por aqui, e elas atacam na hora, como se estivessem loucas, isso é muito esquisito. O prota nota o estado dos figurantes, que continuam, pois é. Passei perto de um touro de armadura, que geralmente é tranquilo, e ele me perseguiu por 5 quilômetros. Foi assustador. O prota, empolgado, responde, perfeito para mim, já sei o que caçar. Adentrando a floresta, vemos o prota caminhando calmamente, até que ele percebe algo, alguém o está seguindo. É explicado que quanto mais forte for a mente de alguém, mais aguçada se torna a sua percepção. Mesmo assim, o prota continua andando como se nada estivesse acontecendo. De repente, uma faca é lançada em sua direção. Ele desvia com facilidade, como se fosse algo trivial. Parando, o prota encara 3 indivíduos que o seguiam. Um deles, com cara de vilão, arremessa sua arma novamente e diz: Você desviou do meu ataque surpresa agora há pouco, foi sorte? É revelado que esse figurante está no reino aprendiz de 9º nível. O segundo, um gordinho debochado, comenta: O irmão Liu Xing estava certo. Esse moleque realmente teve a ousadia de sair da cidade. Deve estar tentando fugir e abandonar os pais, patético. O terceiro completa: A gente estava te vigiando faz dias. O irmão Liu Xing mandou avisar, se colocasse o pé fora da cidade, era para cortar seus tendões e trazer você de volta. O prota, sem se abalar, segura sua faca. Uma notificação surge. Sistema: a faca matadora de porcos foi substituída pela lâmina matadora de deuses. Abater um porco com essa faca rende 0,3 pontos de atributo livre. O prota olha a mensagem e pensa: O quê? O ganho de atributo triplicou. Antes era só 0,1. Então uma boa lâmina realmente faz diferença. Com um olhar afiado, ele se prepara para atacar e diz: Deixa eu te mostrar uma coisa, minha nova arma, a faca matadora de dragões. O figurante, confuso, reage. Peraí, o que você disse? Como é que essa arma se chama? Faca matadora de dragões? Um dos figurantes repete incrédulo. O prota ri psicopaticamente e responde: Isso mesmo. Os figurantes caem na risada, debochando. Você chamou essa merda de faca matadora de dragões? Tá achando que é um matador lendário agora? O prota continua rindo, uma risada insana que faz os figurantes travarem o butico e pararem de rir. Ele fala com um sorriso sombrio. Na real,
Eu não sou um matador de dragões. Sua aura assassina explode. Apontando a faca, ele completa. Eu sou um açougueiro de porcos. Um dos figurantes pega a doença com nem pisca, enquanto os outros ainda tentam rir da cara dele. O porco gordo, distraído, zomba. Esse cara é uma piada ambulante. Antes que perceba, o prota já está atrás dele. Num único corte, a cabeça do porco gordo voa. Enquanto o corpo cai, o sistema informa. Sistema, você usou a faca matadora de porcos para eliminar um porco humano. Nível mais 5%. Dano extra contra porcos mais 1%. Mais 0,3 pontos de atributos livres. Os outros dois, em choque, gritam. Ele morreu. O que aconteceu? Você viu direito? O prota desaparece, movendo-se entre as árvores. Um dos figurantes só consegue ver o vulto dele passando. Covarde! O sobrevivente berra, você não tem honra nenhuma. Antes que termine de falar, a faca do prota corta o ar. E a cabeça dele voa. Cosplay de mula sem cabeça completo. Sistema, você eliminou um porco humano. Nível mais 5%. Dano extra contra porcos mais 1%. Mais 0,3 pontos de atributos livres. O último figurante, com sintomas avançados da doença Connempisca, pensa apavorado. Isso é impossível, completamente impossível. Eu nem consegui ver os movimentos dele. A força desse garoto tá muito além da minha. Sem pensar duas vezes, ele corre desesperado. Um monstro desses, ainda bem que eu sou esperto. Fugir é comigo mesmo. Mas antes que termine a frase, a faca do prota atravessa o corpo dele, mandando direto para a cidade dos pés juntos. O prota caminha até a árvore, puxa a faca e a notificação aparece. Sistema, você eliminou um porco humano. Nível mais 5%. Dano extra contra porcos mais 1%. Sem hesitar, ele murmura. Foram vocês que começaram. Ao se abaixar para checar os corpos, nota algo no bolso de um figurante, um pergaminho. Ele pega e ri. Eita, um pergaminho de habilidade. Sistema, você obteve a habilidade de movimento iniciante Sombra do Submundo. Ao ativar, aumenta a agilidade em 30% por 30 segundos. O prota celebra. Pode ser iniciante, mas coisa grátis é sempre bem-vinda. De repente, o chão treme. Um pé enorme surge diante dele. O prota nota a presença e, sem pensar, salta para cima da árvore. Do alto da árvore, o prota observa os corpos dos figurantes que acabou de matar. Uma criatura grotesca se aproxima e começa a devorar um deles. O prota, franzindo o senho, comenta. Que diabos de criatura estranha é essa? Logo, mais duas aparecem, se arrastando até os corpos para devorar o resto. O prota sorri como uma criança ganhando brinquedo novo. Ergue a faca e fala com empolgação sombria. Ainda tem coragem de comer gente? Isso aí não pode continuar vivo. Ativando sua nova habilidade Sombra do Submundo, sua agilidade aumenta em 30%. Ele salta entre as árvores, deixando apenas um rastro de vento. As criaturas percebem sua aproximação e disparam uma saraivada de espinhos. O prota levanta o braço para proteger o rosto e, sem perder o impulso, passa por uma delas cortando-a ao meio. Cravado de espinhos, ele para, olhando com um sorriso sanguinário e diz: Vou fingir que foi só uma sessão de acupuntura. Sistema, você usou a faca matadora de porcos para abater um porco espinhoso. Nível mais 5%. Dano extra contra porcos mais 1%. Mais 0,3 pontos de atributos livres. Faltam 80% de experiência para alcançar o reino da ascensão. Começamos com os porcos espinho, virando-se para o prota prontos para atacar. O prota, todo cheio de espinho, finge ser um deles, abaixado perto do corpo como se estivesse se alimentando. Os porcos espinho ficam confusos, sem saber se ele é ou não é um deles. O prota, ainda fingindo, olha para trás e vê que seu plano deu certo.
Ele começa a se aproximar sorrateiramente do porco-espinho que nota sua presença. Ele para bem na frente dele com um sorriso maléfico. O porco-espinho toma um susto com a proximidade do Prota e salta para trás. O Prota aproveita a abertura e desfere um golpe, cortando a cabeça dele. A notificação aparece informando que o nível do Prota aumentou em 5% e o dano extra contra porcos aumentou em 1%. O outro porco-espinho olha para trás e vê o Prota segurando sua faca, indo na direção dele. Antes que ele possa reagir, o Prota corta ele no meio. O sistema informa que o nível aumentou em 5%, o dano extra contra porcos aumentou em 1% e que ele ganhou 0,3 pontos de atributos livres. O Prota começa a remover os espinhos do corpo enquanto é notificado de que precisa de 70% de experiência para alcançar o Reino da Ascensão. Ele guarda a faca e começa a adentrar a floresta pensando, preciso avançar para o Reino da Ascensão ainda hoje. De repente, o Prota é surpreendido pelo ataque rápido e furioso de um rinoceronte. Vendo ele chegar mais perto, o Prota grita, um monstro rinoceronte? Surpreso, o Prota confirma o que disse quando matou um monstro dessa criatura, viu? Eu disse que ele podia muito bem começar a comer gente. Vemos o rinoceronte avançando com suas presas à mostra, pronto para devorar o Prota. O Prota não hesita e rasga ele de fora a fora, começando pela boca feia. O monstro é cortado ao meio e cai fedendo, junto com a notificação dizendo, seu nível aumentou em 5%, o dano extra contra porcos aumentou em 1% e você ganhou 0,3 pontos de atributos livres. De repente, o Prota nota uma movimentação suspeita. Vemos o rinoceronte sendo agarrado por uma teia e puxado para dentro da floresta. O Prota, confuso, questiona, o que está acontecendo? Ele voltou dos mortos? O Prota, correndo atrás da sua presa, grita, quem está roubando meu ouro? Ele salta dentro do buraco para onde o rinoceronte foi arrastado e berra, quem é? Por que não vem para cima? Vamos lutar até a morte. Aterrissando, o Prota vê vários casulos com pessoas completamente enroladas por uma aranha. Enquanto ele ainda olha ao redor, a aranha chega atrás dele com seus 8 olhos e uma presa sinistra pronta para devorá-lo. A aranha, achando que o Prota está distraído, o ataca com suas pernas. Nosso Prota, com reflexos impecáveis, contra-ataca desviando do golpe da criatura. Ele se vira e vê uma aranha com patas douradas. O Prota, surpreso e animado, grita, uma aranha riquíssima. Até as pernas dela são de ouro. Ele percebe o que disse e indaga, pera, ouro? Belas pernas, vou ficar com elas. Assim que ele termina de falar, a aranha vem ferozmente atacando o Prota com 4 patas de uma vez. O Prota rebate as 4 patas de uma só vez. Ela contra-ataca lançando uma teia no Prota e o prendendo. Assim que ele é imobilizado, a aranha fura a perna dele. Ele é intoxicado e cai vomitando no chão. Enquanto a aranha está prestes a começar a devorar o Prota, vemos a notificação dizendo, você foi envenenado, análise do veneno. Toxina de tarântula. Causa confusão mental e colapso neural. O Prota começa a quebrar a teia da aranha com força bruta, parecendo um zumbi enquanto rosna e arrebenta a teia completamente. O Prota, totalmente fora de controle, encara a aranha, que fica assustada com essa reação. É como dizem, para um doido, bata um doido e meio. O Prota já é louco, agora com loucura injetada, tá mais louco ainda. Ele parte para cima da aranha atacando freneticamente, com mais força e velocidade, pegando ela completamente de surpresa. O Prota, espumando pela boca e totalmente descontrolado, desfere golpes e mais golpes sem parar. A aranha, tentando se defender como pode, olha para trás e vê uma chance de fuga. Ela dá um sorriso safado e começa a correr para a saída achando que escapou, mas é surpreendida pelo Prota totalmente pirado segurando sua teia e impedindo ela de andar. Ele puxa a aranha e salta, preparando um golpe certeiro na cabeça dela. Vemos um golpe tão poderoso que a cabeça dela explode completamente. O Prota solta um grito furioso de homem das cavernas quando derrota sua presa.
Instantes depois, o Prota cai de exaustão na frente da aranha derrotada enquanto a notificação aparece dizendo que ele chegou ao reino da ascensão do primeiro nível. Sua força subiu para 100, agilidade para 100 e espírito para 100. Uma hora depois, vemos o Prota fazendo um churrasquinho de tutano de aranha e questionando: subi de nível? O que aconteceu? Enquanto espera o tutano ficar pronto, ele analisa seus status e pergunta: por que estou me sentindo tão cansado? Ele pega a comida e comenta: que a aranha se matou do meu lado enquanto eu dormia, que coisa estranha. De repente, ele é surpreendido por um monstro que sussurra baixinho no seu ouvido: ei, isso tá com um cheiro muito bom. Será que dá para dividir um pouco comigo? O Prota encara a criatura, surpreso, enquanto ela pergunta: posso pegar um pouco? Ela usa uma habilidade para encantar o Prota enquanto pensa: qualquer um que olhar nos meus olhos tem que se ajoelhar. Vamos lá, seja bonzinho e vire meu cachorrinho. O Prota finge demência e começa a comer tranquilamente, falando: quer comer? Então vai caçar o seu. Isso aqui mal dá pra mim. Ela, surpresa por o Prota não ter caído no encanto, questiona: o quê? O que tá acontecendo? Na visão do Prota, ela parece como um porco, e ele a observa pensando: por que não está funcionando com ele? O Prota encara ela, desconfortável com a atitude, e pensa: por que ela tem chifres? Ela, ainda fazendo caras e bocas, ri para o Prota e diz: tá bom, não precisa me dar nada, mas quero te perguntar uma coisa. O Prota, enfiando tudo na boca, questiona: o que seria? Ela finalmente mostra sua verdadeira cara e pergunta: você viu a flor gêmea de cristal de sangue por aqui? Eu estava cultivando essa flor há décadas, mas roubaram ela e ainda mataram meu petinho. Ela se aproxima do Prota. Você sabe quem foi? O Prota quase morre engasgado enquanto tenta responder: não fui eu que fiz isso. Ela, esfregando sua arma secreta no Prota, insiste: não foi você, né? O Prota, mentindo na cara dura, balança a cabeça dizendo: não fui eu não. Ela, irritada e duvidando até das próprias habilidades de rastreio, questiona: sério que não foi você? O Prota continua mentindo descaradamente: já sei. Foi um humano desprezível chamado Liu Xing que arrancou a flor. Ele também matou sua cobrinha fofa. Eu até tentei avisar: como alguém tem coragem de matar uma cobrinha tão bonitinha? Ela ri e diz: entendi. Vou atrás dele agora mesmo. Ela começa a se afastar, deixando o Prota confuso por ter acreditado na mentira dele, mas então volta furiosa, atacando o Prota enquanto grita: você acha que eu sou idiota? Eu reconheço esse cheiro em você. Acha que eu te achei por acaso? O Prota, defendendo os ataques, responde: se já sabia que fui eu, por que me forçou a mentir? Por quê? Ela, ainda mais irritada, encara o Prota e grita: como você ousa insultar a minha inteligência? Ela começa a emanar sua aura, que toma forma e envolve o pé do Prota. Ela o ergue pelo pé, deixando o Prota de ponta cabeça, gritando. Encarando ele, ela ameaça: diz onde está minha flor ou eu te estrangulo aqui mesmo. O Prota então usa sua habilidade açougueiro sombrio de sangue. Ela cai na habilidade do Prota e começa a ter alucinações dele apontando para dividir ela em duas partes, quarto dianteiro e quarto traseiro. Ela consegue ferir o próprio corpo para sair do controle do Prota. Assim que recobra a consciência, ela vê o Prota vazando no pé e dizendo: pode ficar com a carne e com a perna de ouro da aranha também. Considere isso como pagamento pela flor. Ela usa seu poder para se transportar atrás do Prota, que está correndo loucamente enquanto pensa: essa mulher é encrenca. Se eu não conseguir fugir, vou ter que usar aquele golpe. Vemos ela se aproximar do Prota rapidamente, quando de repente, de trás da árvore, surge uma criatura. A criatura entra na frente do Prota. É revelado que é o macaco terrestre do vento e fogo. O Prota usa sua habilidade para sair do ataque da criatura enquanto pergunta: de onde saiu esse gorila porco?
O prota passa pela criatura, que então se vira para a mulher-demônio que está perseguindo ele. Ela, furiosa e sem querer perder tempo com o macaco, grita: "Bicho maldito, cai fora daqui agora!" Ela prende o macaco do vento e fogo com sua habilidade e aparece bem atrás dele. Em seguida, desfere um golpe brutal, enfiando o braço inteiro na fonte de poder do macaco. Ele solta um rugido assustador e fica completamente paralisado. Um instante depois, vemos seu corpo bambear até cair, os olhos virando. Furiosa, ela vira o rosto para o prota, que está parado segurando sua faca exatamente como seu pai lhe ensinou para executar o golpe meteoro. Surpresa com a postura dele, ela regala os olhos e pergunta: "Espera aí. Essa postura é daquela técnica?" O prota ergue a faca e concentra todo o seu poder. Com um olhar penetrante, ele começa a pronunciar: "Golpe. Meteoro." Ela começa a suar frio, desesperada. "Espera. Essa técnica é impossível. Ninguém mais deveria saber usá-la. Será que ele só está blefando?" Mas, vendo a concentração dele aumentar, ela entra em pânico. "Não posso arriscar. Se ele realmente sabe o que está fazendo, eu tô acabada." De repente, ouvimos uma voz feminina chamando: "Tio Kian." 3 silhuetas aparecem caminhando pela floresta. Parece que tá rolando alguma coisa ali na frente. Tanto o prota quanto a mulher-demônio olham na direção dos recém-chegados. Uma bela mulher aparece, acompanhada de 2 brutamontes feios. A mulher-demônio, irritada, rosna: "Então você chamou reforço? Me usou como isca de propósito, não foi? Eu não vou esquecer disso." Com raiva, ela ativa sua habilidade de propulsão e foge em alta velocidade, pensando consigo: "Melhor inventar alguma desculpa depois." O prota suspira aliviado. Enquanto isso, a beldade continua se aproximando. O grandalhão olha para o corpo derrotado do macaco do vento e fogo e depois encara o prota, chocado. "Senhorita Jian." O macaco que tinha escapado foi morto por esse garoto. O prota quase entra em desespero ao perceber que mais uma culpa está caindo nas suas costas. Ele começa a balançar as mãos freneticamente. "Isso não tem nada a ver comigo, eu só estava passando por aqui." A mulher, com uma presença marcante e um olhar afiado, encara o prota. "Qual é o seu nome?" O prota engole seco, pensando: "Droga, ela quer jogar a culpa em mim? E o pior é que ninguém vai acreditar no que eu disser." Decidindo ir na onda, ele responde: "Meu nome é Yeshuan." "Me escuta, eu juro que..." Ele nem termina a frase. A mulher se aproxima, pega a mão dele com delicadeza e beleza e anuncia: "Yeshuan, quero te convidar para entrar na Aliança dos 9 Céus." Um dos figurantes quase explode de ciúmes ao ver ela tocando no prota. Surpreso, o prota pergunta: "A Aliança dos 9 Céus?" E pensa consigo: se não me engano, a Aliança dos 9 Céus é um dos 3 grandes poderes de Kenshin, junto com a Aliança do Leão do Trovão e o clã Xia. O grandalhão, ainda impressionado, olha novamente para o ferimento mortal no corpo do macaco e comenta: "Nunca imaginei que esse garoto conseguiria matar um macaco do 7º nível do Reino da Ascensão com um único golpe. Ele deve ter um potencial absurdo." O grandalhão, orgulhoso do prota, bate no peito e diz: "Por coincidência, estamos recrutando gente pro nosso time. Se juntar a nós é um ótimo negócio." O prota ouve aquilo e começa a refletir. Aquela mulher, ser capaz de derrotar instantaneamente alguém do 7º nível do Reino da Ascensão, assustador. Com certeza ela ainda vai vir atrás de mim. Ter aliados agora não seria má ideia. Galera doida é quem taca pedra, rasga dinheiro e come bosta. O prota é frio e calculista, maluco ele não tem nada. A bonitona, já com o rosto corado e olhando fixamente para ele, pergunta: "Então, o que me diz?" "Nosso alvo é o Rei das Lâminas Flamejantes, e estamos precisando urgentemente de lutadores experientes." O prota franze a testa. Quem é esse tal de Rei das Lâminas Flamejantes?
Ela suspira surpresa. Um usuário de combate, que nem sabe quem é o rei das lâminas flamejantes. Mesmo assim, pacientemente ela explica. Os reinos das classes são reino de aprendiz, reino da ascensão, reino de mestre e reino de grão-mestre. Cada um é dividido em 9 estágios. Ao alcançar o 9º estágio do reino de grão-mestre, você pode receber o título de rei. O rei das lâminas flamejantes é alguém que chegou nesse nível. O prota se impressiona. Entendi. E tem alguma vantagem em derrotar ele? O figurante Kaori ri debochado. Garoto, você realmente não sabe de nada. Se derrotar alguém do reino com título de rei, você herda o título e o reino dele. Mas, não é qualquer um que pode tentar, não. O prota pensa por alguns segundos. Isso quer dizer que dá para subir até o topo de uma vez só? É claro que eu vou tentar. Com determinação brilhando nos olhos, ele declara. Aceito entrar para a Aliança dos 9 Céus. A garota comemora, animadíssima. Perfeito! Agora temos mais um no grupo. Estamos cada vez mais perto da vitória. O caolho faz uma expressão sombria. Que garoto ingênuo demais! Enquanto isso, o grandalhão enfia a faca no corpo do macaco. O prota olha confuso. Você tá esfolando ele? A gatona caminha até ele e explica. Isso mesmo. Para chegar perto do rei das lâminas flamejantes, a gente precisa de uma armadura resistente ao fogo feita com a pele desse macaco. Caso contrário, só de pisar no Vale dos Céus Ardentes você derrete com o calor. Nosso plano era capturar ele e esfolar depois, mas não esperávamos que fosse arrebentar as correntes e fugir. O prota ergue a mão. Esfolar? Isso é comigo mesmo. Ela pisca, surpresa. Você sabe fazer isso? O prota avança até o macaco e responde com confiança. Eu sou profissional nisso. Ele salta sobre o corpo do macaco do vento e fogo. Com sua faca, começa a fazer vários cortes rápidos, precisos e limpos. Em menos de 1 minuto, ele já está dobrando a pele inteira do macaco. Vemos o prota guardando a pele, enquanto o corpo do bicho fica só no músculo, impecavelmente limpo. Os figurantes ficam boquiabertos. Isso tá bom demais! Que técnica absurda! A mulher, corada novamente, murmura. Ele é realmente um achado. Algum tempo depois, vemos todos saindo da floresta despreocupados, com a pele do macaco já guardada e o novo destino à vista. O grandalhão olha para a gatona e diz. Senhorita Jian, agora que conseguimos a pele, só falta transformar numa armadura resistente ao fogo. Aí tudo vai estar pronto. Dessa vez, a gente vai conseguir pegar a herança do título de rei antes de qualquer um. De repente, 3 silhuetas surgem bem na frente deles. Um cara extremamente feio e claramente irritado encara o grupo com um olhar ameaçador. A gatona empalidece. É a aliança do Leão do Trovão. O que eles estão fazendo aqui? O figurante feio abre um sorriso torto e bizarro, quase grotesco, e diz. Senhorita Jian, será que poderia entregar a pele do macaco para a gente?